Este é o dia que Yahvé fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que data magnífica! 22 de abril, no nosso calendário gregoriano, aniversário do descobrimento do Brasil. Já por si só é uma data extraordinária. Mas o mais interessante é que neste dia, do aniversário do nosso descobrimento, nós estamos começando Pêssar, a Páscoa, no calendário bíblico. E é maravilhoso pensar no que ela significa para nós. Páscoa quer dizer passar por cima. E de onde vem tudo isso? Vem da experiência do povo de Deus, escravo no Egito, oprimido por 400 anos. Todavia esse povo clamou a Deus. Seu clamor foi ouvido por Yahvé. Yahvé levanta Moisés para arrancar o povo com mão forte do Egito e levá-lo à terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não foi fácil tirar o povo do Egito. Faraó, com a sua mão pesada sobre o povo, seu coração endurecido, mas Deus é o Deus que no momento certo de cumprir as suas promessas, dobrará a cerviz de quem quer que seja, mas a sua promessa há de se cumprir. Então Deus envia praga sobre o Egito é praticamente destruído, e a última praga é a morte dos primogênitos. Essa fará com que Faraó e todo o povo do Egito praticamente expulse o povo, e ainda o povo sai com grandes riquezas. Êxodo no capítulo 12, nós temos essa linda história, esta noite celebrada em todo o mundo. Os judeus continuam a celebrar a Páscoa para comemorar a noite da sua libertação. Nós, os cristãos, celebramos a Páscoa, não porque estávamos no Egito físico, mas na realidade nós vivíamos escravizados no Egito espiritual. Faraó, que é um símbolo de Satanás, prendeu-nos, escravizou-nos e não queria deixar-nos ir para servir ao nosso Deus. Todavia, Deus levantou um libertador, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal, que veio para dar a sua vida a fim de quebrar os grilhões do pecado e nos libertar, e nos recriar, e nos transformar em filhos do Deus vivo. Mas gostaríamos de começar uma reflexão em Êxodo capítulo 12. Deus diz no verso 2, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Porque Deus disse que aquele mês, que é o mês de Nissan, seria o primeiro mês. Na realidade, é o início do ano religioso. A festa da Páscoa marca todas as Páscoas. É um início por quê? Porque o povo seria liberto. É um tipo do novo nascimento. Assim para você e para mim. No momento em que nos encontramos em Cristo, verdadeiramente é o início da nossa vida, da nossa verdadeira vida com Deus. Temos o aniversário, a nossa idade biológica dos nossos pais terrenos, mas aquele momento em que em Cristo nós renascemos pela obra do Espírito, é o primeiro de todos os meses. O cordeiro, no 10º dia, foi tomado e por 4 dias ele era examinado para verificar se cumpria os rituais. Macho de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Então ele seria imolado à tardinha para ser comido, assado, com ervas amargas, sandálias nos pés, cajados nas mãos, prontos para partir. Mas o povo teria que tomar uma bacia, imolar o cordeiro e colocar nela o sangue. Colocar aquele sangue, usar um hisopo, um tipo de pincel, nós diríamos hoje,
para marcar as vergas e os umbrais das portas. À meia-noite, o anjo do juízo, o anjo da morte, passaria por todo o Egito, matando os primogênitos. Todavia, onde visse o sinal do sangue, passaria por cima, passar por cima. O anjo da morte, o anjo da destruição, o anjo do juízo, que estava julgando o Egito, não entraria na casa que tivesse a marca do sangue na sua porta. Aquele era o sinal de que a morte substituta havia acontecido. Não nos deteremos neste momento no que ocorreu no Egito, mas queremos trazer para o que celebramos. Em Levítico capítulo 23, Deus estabeleceu as suas festas, 7 festas. E quando olhamos para esse calendário bíblico, descobrimos que as 7 festas são proféticas. Elas falam das épocas em que os atos da redenção ocorreriam, começando com a Páscoa. São 2 grupos de festas, as festas de primavera e as festas de outono. No ano passado, durante as festas de outono, trombetas, Yom Kippur, tabernáculos, Simchat Torah, nós fizemos uma série profética dizendo que estas festas apontam para eventos futuros. Todavia, as festas de primavera, as primeiras festas, Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes, estas já se cumpriram. E elas se cumpriram no dia exato daquilo que representava. E Paulo diz aos Colossenses que tudo que ocorreu, todas estas festas eram como que ensaios gerais. Eram dramas, eram figuras do que haveria de ocorrer com Cristo. Pois bem, naquela noite o Cordeiro substituía as famílias em Israel. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro pascal. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Que isso quer dizer? Deus, na sua onisciência, ele sabia o que ocorreria com o homem, mas ele não foi tomado de surpresa. Nos tabernáculos eternos, ele determinou que a noiva do Cordeiro, ela pecaria, ela se desviaria, mas o Cordeiro a resgataria, a redimiria. Então o plano da redenção já estava estabelecido e é por isso que Jesus é o Cordeiro substituto. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então onde há pecado tem que haver morte. Mas Jesus assume o nosso lugar para morrer a nossa morte, para levar a nossa maldição. Quando ele surge no cenário dos homens, após um período em silêncio, ele vem para ser batizado aos 30 anos por João Batista, e ele o é no Jordão. Deus dá um sinal de que aquele é o Messias, quando o Espírito desce sobre ele. Depois Jesus passa e João anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, ao começar a Páscoa no calendário bíblico, os nossos olhos se voltam para este Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tomou o meu lugar, que se tornou um de nós, levando sobre si a nossa culpa. Amanhã nós ministraremos em detalhes como é que ele estabeleceu essa aliança quando instituiu a mesa do Senhor e celebrou a Páscoa com seus discípulos. Mas levantemos hoje o olhar para o Cordeiro de Deus e pensamos agora em alguns símbolos daquela noite lá no Egito. Número 1, o Cordeiro Jesus satisfaz todas as exigências. Ele é puro, ele é perfeito. Quando os cordeiros entraram pela porta das ovelhas em Jerusalém, naquele ano da última Páscoa de Jesus, ele, o Cordeiro de Deus, também entrou pela porta das ovelhas em Jerusalém. Por 4 dias, os cordeiros que eram criados ali perto de Belém, que eram comprados pelos peregrinos que vinham de longe, cordeiros
que já nasciam destinados ao sacrifício, porque os judeus vinham de muitos lugares. Não dava para trazer cordeiro de longe, então teriam que comprar o cordeiro ali. Então, eram cordeiros criados já com este propósito. Jesus é o cordeiro que já nasceu para o sacrifício. E assim como as pessoas compravam o cordeiro para o sacrifício, Jesus foi vendido em Jerusalém. Por 4 dias. Ele estava sendo examinado. O sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, o sinédrio, todos estavam de olho nele. Se ele entrou no primeiro dia da semana, aqueles 4 dias era o exame até que chega o momento do cordeiro se apresentar diante do sumo sacerdote. E quando o sumo sacerdote declara réu de morte, isso na realidade quer dizer, o cordeiro é próprio para o sacrifício, ele pode morrer. Quando ele vai a Pilatos, a autoridade romana, Pilatos diz, não vejo nele crime algum. Em outras palavras, o cordeiro é próprio para o sacrifício, não tem mancha. Até mesmo Judas que o vendeu, joga as moedas no templo e diz, sangue inocente. Sim, ele é o cordeiro que satisfazia as exigências da lei puro, perfeito, sem mancha. Por isso poderia tomar o lugar não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade, para que a destruição, o juízo divino e a morte não viesse sobre nós. Mas era necessário que o povo aplicasse o sangue nos umbrais das portas, pois bem, pela obra do Espírito Santo, nós somos marcados pelo sangue em nosso homem interior. No momento que chegamos a Cristo, pela obra gloriosa do Espírito Santo, nós somos regenerados, nós nascemos de novo e a marca do sangue do Cordeiro está sobre nós. Não haverá destruição, como diz a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem, é um presente no momento, não entrará em condenação, porque a condenação já ocorreu em Cristo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Você já está marcado, celebramos hoje a marca do sangue do Cordeiro no nosso homem interior. Mas é notável também que naquela noite do Egito, eles teriam que comer a carne do cordeiro em uma posição de mudança, de renascimento, de novo começo. Sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. Aleluia! Quando nós chegamos a Jesus, na realidade é um recomeço. Estamos prontos para partir e de fato iniciamos uma nova vida com Cristo, rumo à terra prometida. Naquela noite o povo partiu para a sua liberdade. Não mais escravidão, para trás ficava o Egito com a opressão, com a escravidão. Agora um povo liberto, rumo ao seu destino profético. Assim nós celebramos hoje esse recomeço em Cristo. Não mais Egito, não mais Faraó, não mais escravatura. Estamos libertos. A vida cristã é uma vida de liberdade. Não justifica que alguém que nasceu de novo ainda esteja amarrado ao passado, ao pecado ou àquilo que vem do reino das trevas. Fostes libertados, não vos torneis escravos, nem de homens, nem de coisa alguma. Porque se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres e em Cristo temos total liberdade. Podemos servir a Deus sem as cordas, sem as amarras do pecado, do mundo da carne e do diabo. Mas também aquele povo que viveu escravo, pobre, ao sair do Egito, levou as riquezas do Egito. Assim também, Deus quer quebrar toda maldição de miséria, de pobreza na sua vida.
Você terá toda a provisão, como diz o apóstolo Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por amor não o entregou, como juntamente com ele não nos dará todas as coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo, nessa Páscoa, celebremos que verdadeiramente temos toda a provisão. O sangue do Cordeiro nos cobre, o sangue do Cordeiro nos provê tudo quanto é necessário. Podemos desfrutar das riquezas abundantes de Cristo Jesus. Por isso é que Paulo diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é que Ele vai me abençoar, Ele me tem abençoado. No momento em que eu entro nesta aliança com Cristo, na verdadeira Páscoa, eu passo a ser herdeiro de tudo quanto Cristo tem, de tudo quanto Ele me garantiu pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição. Mas a outra coisa importante é que eles comeram a carne do cordeiro. Naquela noite eles tinham que comer a carne assada. E eles partiram para o deserto com a força daquela comida. Eles partiram até que Deus mandasse maná do céu. Força, energia. Pois bem, quando nós participamos da carne do Cordeiro, isso quer dizer comunhão. Jesus declarou em João 6 que a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso significa quando eu entro numa aliança com Cristo, quando eu entro em comunhão com Ele, a sua força está em mim. Eu vou partir para a minha liberdade. Eu vou enfrentar os desertos da vida com a energia que o Espírito me dá. Não apenas física, porque na realidade saúde e cura é direito de redenção, mas também aquela energia espiritual, aquela energia emocional. Eu tenho a força de Deus para vencer. Não importam as batalhas, não importam as circunstâncias. Jesus mesmo declarou: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós teremos forças para vencer. Um outro elemento é que a palavra de Deus diz que eles saíram e não havia entre eles nenhum fraco, doente ou inválido. Não é possível que um povo reduzido à escravidão, na lama, não tivesse problema de saúde. Mas o fato que ocorreu é que quando eles comeram a carne do cordeiro, quando marcaram os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, a palavra de Deus, como diz o salmista, enviou-lhes a sua palavra e os livrou de tudo que era mortal. Em Cristo temos cura, em Cristo temos saúde. E nós podemos dizer: o povo naquela noite do Egito partiu livre, partiu próspero, partiu saudável, partiu curado de todas as suas enfermidades. Tudo isso representa o que em Cristo, na redenção, é direito daqueles que nasceram de novo. Este é o nosso direito. Celebremos o Cordeiro de Deus. Olhemos para Ele e reflitamos todas as maléficas consequências do pecado que vieram sobre a raça humana, caíram sobre Jesus. Ele é o Cordeiro substituto. Ele é o Cordeiro pascal. E quando ele estava sendo imolado na cruz do Calvário, a justiça de Deus estava sendo satisfeita. O pecado da humanidade estava sendo julgado. Morreu a nossa morte. Levou a nossa maldição, para que hoje sejamos totalmente libertos. Vamos celebrar. Vamos nesta noite exaltar o Cordeiro de Deus. Vamos olhar para trás e lembrar do nosso tempo de escravidão, apenas para ver a extensão e a profundidade da obra de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas. Queremos orar por você
invocar da parte de Deus uma bênção sobrenatural. Pai, nesta hora, a primeira coisa que queremos fazer é derramar o nosso coração diante de Ti em ações de graça. E diz a minha alma, ó Yahvé, tudo quanto é em mim, bendiga o seu santo nome. Pai, nós Te exaltamos. Olhamos para o nosso passado, éramos escravos, vendidos à escravidão do pecado, corrompidos em nossa natureza, sem esperança. Mas a Tua graça nos alcançou. A Tua palavra chegou ao nosso coração. Teu Santo Espírito trabalhou em nosso interior e gerou em nós o arrependimento necessário à redenção. E por essa obra que só Tu podias realizar, viemos a Ti. E pela obra gloriosa, indescritível da redenção, Teu Espírito recriou-nos e fez nascer dentro de nós um filho para Ti. Graças Te rendemos. E nesta hora clamamos por aqueles que ainda não Te conhecem, que ainda estão no Egito, escravos de Faraó. Derrama sobre toda esta pátria brasileira um espírito de graça, de súplica, de fome de Ti. O Brasil carece de Ti. E neste dia, quando celebramos o descobrimento do Brasil, trazemos à memória o nosso destino profético e clamamos a Deus por todas as famílias, que o sangue do Cordeiro marque os umbrais de cada casa nesta pátria brasileira e a proteção do sangue venha sobre todas as nossas famílias e a destruição não venha e o juízo não seja executado sobre a nossa nação. Clamamos por cada um que já é Teu filho, para que viva a realidade da verdadeira Páscoa. Que cada um seja agora liberto de todos os grilhões, que todas as amarras que prendem o seu ser sejam agora quebradas no nome poderoso de Jesus, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pelo preço da redenção, que cada um seja agora liberto de toda forma de opressão, de depressão, de enfermidade. Eu ministro o poder de cura, o poder de saúde em cada vida. E que cada necessidade material, emocional, intelectual, física, familiar, relacional seja suprida. Que o Teu povo viva a plenitude da Páscoa, verdadeiramente libertos do passado de escravidão e de opressão no pecado, na carne, no mundo, sob o chicote de Satanás. E proclamamos hoje é o dia de um novo começo. Celebremos nossa vida em Cristo. Celebremos a nossa redenção. Celebremos a certeza de que entramos no caminho da vida e estamos em direção ao destino final. Jesus mesmo é o nosso destino, a casa do Pai, porque onde Ele estiver, estaremos nós. A Ele a honra, a glória, o louvor e adoração por todos os séculos. Amém e amém.